Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos um estudo de esclarecimento da doutrina espírita. E o tema que nos foi trazido, que vamos tratar, será obediência e abnegação. O tema ele se encontra no livro Sol nas Almas, psicografado por Valdo Vieira, e é um ensinamento fantástico trazido pelo espírito André Luiz. Antes de iniciarmos, vou fazer uma leitura inicial. Trouxe para cá o livro Chico Xavier, Todo Dia. E abrindo aqui aleatoriamente, chegamos na página 15, onde temos o seguinte texto. Talvez não percebas. Entretanto, cada dia acrescentas algo de ti ao campo da vida. Muito propenso, muito de acordo com o tema que a gente vai trabalhar de hoje. Olha só, talvez não percebas, mas, entretanto, cada dia acrescentas algo de ti ao campo da vida. Nós acrescentamos, nós, de alguma maneira, contribuímos. Né? Bom, feita essa leitura, que possamos unir nossos corações, nos acalentar a alma, estarmos tranquilos, procurando nos libertar de problemas, procuramos estar pensando em Jesus, em seu amor, em seu acolhimento, para nos sentirmos leves, para nos sentirmos amados e acolhidos por algo que Ele sempre faz por nós e muitas vezes não nos deixamos perceber. Quer sentir o seu amor em torno de nós, por nós. Então, Mestre Jesus, sede conosco nesse momento de estudo. Que assim seja. Bom, o tema obediência e abnegação é bastante interessante, porque ele já começa assim. Convocados ao trabalho do Espiritismo, na libertação das consciências pelo cultivo do amor e da verdade, estamos engajados a serviço do Senhor. Então, o tom que ele já começa é dizendo que, realmente, quando nós atuamos na doutrina espírita, ou então até outros irmãos que estão atuando em outras áreas, estão atuando em outras atividades, enfim, mas de uma maneira adequada, né? Estamos sim procurando estar a serviço do Senhor. Nas lides que abraçamos, porém, agora vamos focar um pouco mais na parte espírita, né? Quase sempre subvertemos a conceituação de obediência, transfigurando-a em automatismo e passividade. Aqui ele já começa a explicar um pouquinho para a gente aquilo que a gente precisa prestar atenção. Porque se estamos, por exemplo, frequentando uma casa espírita, essa casa possui as suas regras, possui as suas normas, possui os seus cuidados adequados de uma forma de você transitar, ou seja, disciplina, não é? Como sempre Emmanuel já alertava para Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Então ela já possui a sua forma de lidar. E nós, muitas vezes, o que fazemos? Agora eu estou só colocando na questão do nosso trabalho geral, às vezes no nosso dia a dia. Muitas vezes nós chegamos lá, o que tem que ser feito no trabalho? Hoje nós temos que abrir a porta para as pessoas entrarem para a palestra pública. Não, agora nós temos que abrir a janela, ligar o ar-condicionado e colocar isso. Como ele está dizendo aqui, transfigurando em automatismo, tá? E passividade. Por que ele está colocando esses dois termos que já começa a dar um tom diferenciado do que ele quer orientar a gente, André Luiz? Tá? Automatismo é aquilo que nós fazemos, muitas vezes até sem raciocinar. São aquelas coisas que nós já fazemos naturalmente, que nós já, de alguma maneira, nem precisamos, muitas vezes, ter uma preocupação, já está no automático. Você sai do quarto e você, às vezes, já desliga a luz automaticamente. Você, para quem é motorista, entra no carro, já coloca a chave ali para poder ligar o carro. Claro que eu estou pegando ilustrações, colocações lúdicas aqui, mas esse é o processo do automatismo. E muitas pessoas, às vezes, começam a atuar na seara espírita e trazem, às vezes, o automatismo para muitas atividades.
E o automatismo associado, como ele já está colocando para a gente aqui, à passividade. O que é passividade? A pessoa vai, faz aquilo que tem que fazer e pronto. Fica de uma maneira passiva. Não, era isso que eu tinha que fazer e é o suficiente. Vamos já raciocinar um pouquinho aqui. Vou trazer a frase seguinte, que é a pergunta que André Luiz faz para a gente. Será isso, entretanto, que o Cristo espera de nós ao aceitarmos na vinha do mundo? E ele faz outra pergunta. Preferirá-nos-á na posição de escravos aquele que disse um dia regozijar-se por chamarmos-nos amigos? Olha só o que ele já está colocando de uma maneira até um pouco mais forte. No momento em que eu começo a fazer as coisas automatizadas, no momento em que eu começo a fazer as coisas mecanicamente, tá? No momento em que eu não coloco o meu coração, não coloco o meu raciocínio, tá? Ele até vai um pouco mais forte ali. Será que Cristo queria escravos? Tá? Que eu precisaria agir dessa forma, de uma maneira assim, não, apenas eu vou cumprir a tarefa. Quem cumpre unicamente uma tarefa, naturalmente pode ser um emprego, contratado, etc. Mas ele vai ao ápice ali da comparação, colocando na posição de escravo. Olha só como é que ele faz isso para a gente. E ele completa. Claro que Jesus nos mantém na obra a que nos devotamos, convicto de que não precisará reorientar-nos a cada passo, nem nos alentar-nos à diligência em toques repetidos de ternura. As oportunidades que nós temos de trabalho, tá? Elas, o que se espera de nós, tá? É que nós não precisemos, tá? Sermos reorientados ou sermos alertados, tá? E eu vou dar aquele exemplo novamente. Será que a nossa tarefa é só abrir a porta do centro para a palestra pública e as pessoas entrarem? Ele completa aqui, iluminando-nos a alma, através do conhecimento superior que nos propicia, aguarda de cada um de nós o desempenho do dever que o plano da Constituição evangélica nos atribui. Aqui ele já começa a dizer o seguinte: cada um de nós que vai trabalhando na doutrina, que vai trabalhando na caridade, nos processos, a gente vai melhorando um pouquinho mais, vai evoluindo, vai trazendo brilho na nossa alma, vai trazendo amor, carinho. A gente vai sentindo muito mais satisfação pelo trabalho que nós fazemos. E o que acontece quando você faz uma coisa com satisfação? Naturalmente você vai querer fazer mais. Naturalmente você vai querer fazer um pouquinho mais, um pouco melhor daquilo que você já fazia. Então ele continua aqui. Eu vou abaixar aqui a leitura, tá bom? Que eu estou acompanhando. Iluminando-nos, isso eu já falei, perdoe. Daí a inoportunidade dos nossos apelos a novas diretrizes, quando não praticamos, ainda as que nos forem endereçadas, e a impertinência de nossos recursos, consolações novas, quando ainda não começamos a sofrer pelas tarefas primárias que nos cabe a cumprir. E ele faz assim: vejamos o comportamento dos auxiliares considerados dignos das empresas terrestres. Ele traz dois exemplos aqui para a gente. Primeiro, o contratador de uma firma. Uma pessoa contratada por uma firma para poder ganhar confiança, o que ela faz? Muitas vezes ela faz o trabalho dela e ela faz um pouquinho mais, para que o patrão fique feliz, para que possa dar alegria às pessoas que trabalham com ela, não é? Ela não vai se limitar àquilo que ela tem que fazer, não é? E então ele coloca aqui outro exemplo: o motorista no estabelecimento, a fim de granjear a fé naqueles que lhe comandam a atividade, não se limitará unicamente ao manejar o volante nas horas de movimento, e sim esmerar-se em conhecer a máquina que dirige, ajustando peças e sanando desequilíbrios iniciantes, quando o engenho esteja em repouso, de modo a ser colaborador adequado ao salário que recebe. Ele traz esses dois exemplos aqui para a gente: o colaborador de uma firma, de uma empresa, o motorista, tá? Mas dizendo que muitas vezes, quando as pessoas começam a fazer trabalhos dos quais elas se satisfazem, elas vão ficando muito mais leves com aquilo que estão trabalhando, vão evoluir naturalmente com aquilo que está trabalhando e vão querer fazer um pouco melhor, vão querer apoiar mais, ser mais úteis, ajudar. Aí voltando, como eu já disse agora há pouco, é voltar e
entrei no texto, mas voltando ao exemplo de abrir a porta do centro para uma palestra pública, por que não abrir a porta e começar a receber as pessoas adequadamente, assim, feliz, trazendo um abraço, levando uma mensagem para as pessoas que estão. Às vezes a casa espírita dispõe de algumas mensagens. Por que não trazer isso? Por que não trazer algo a mais no simples abrir a porta ou a janela ou ligar um aparelho, um ar-condicionado no centro? É isso que ele vem trazer para a gente. Essa lembrança. Porque no momento em que nós nos prendemos à questão que fala ali da parte mecânica, no automatismo ou na passividade, nós ficamos limitados. A nossa obra não cresce. A nossa obra se limita a fazer uma coisa e acabou. Isso a gente via muito no início do século XX, ou até mesmo no final do século passado, quando nós começamos a ter exemplos de empresas, né? Aquele Fordismo que trabalhava com aquele trabalho em série, aquele trabalho mecânico, que nada mais acrescentava do que às vezes fazer uma atividade única, uma atividade automatizada, uma atividade que hoje em dia se faz por parte mecânica. Tá? Então, não é isso que Deus, Jesus, espera de nós na doutrina espírita. Isso também naturalmente vai se aplicando em outras religiões, né? Não é isso que se espera de alguém que esteja numa igreja, de alguém que esteja num templo para um culto, alguma coisa assim. Por que não dar um pouco de si? Por que não dar um pouco a mais? Aí ele vai completando aqui, ó. Transplantemos essas lições da vida para o nosso convívio com os bons espíritos, que representam a bondade e a sabedoria do Cristo, junto de nós outros, os tarefeiros encarnados e encarnados na edificação da terra futura. Aqui ele faz um chamado bem interessante, porque toda vez que nós estamos atuando, toda vez que nós estamos levando, fazendo algum trabalho, uma atividade focada na caridade, nós nunca estamos sozinhos. Como temos lá na introdução do Livro dos Espíritos, há espíritos o tempo todo nos acotovelando do nosso lado, nos acompanhando, espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos interessados naquilo que nós fazemos. E muitos desses espíritos, percebendo a nossa intenção no bem, a nossa intenção no apoio, a nossa intenção na ajuda, o que eles fazem naturalmente? Vão vir ao nosso apoio, vão vir na nossa, nos ajudar nesse nosso intento de fazer o melhor, de tentar fazer algo mais produtivo, de fazer algo que saia do automatismo e da passividade, quando nós nos tornamos ativos na obra que nós estamos atuando, seja na doutrina espírita ou então qualquer outra religião. Mas no momento em que nós nos tornamos ativos, no momento em que não há necessidade, como foi colocado no terceiro parágrafo ou quarto ali, em que não há necessidade de Jesus vir nos puxar a orelha, vir nos orientar a todo tempo, porque nós naturalmente vamos fazendo algo de melhor. E é isso que naturalmente as coisas vão acontecendo. Todos nós, ao tanto que nós vamos evoluindo na seara do bem, ou seja, ao tanto que nós vamos evoluindo a nossa condição moral e naturalmente condição intelectual também, moral, intelectual, moral, muitas vezes a intelectual até sobe um pouquinho mais que a moral, mas ao tanto que nós vamos evoluindo, tá? É natural que vamos querer ser mais ativos no bem, mais ativos na caridade, ou seja, praticando, exercitando uma caridade prática, que é o que se espera. Uma caridade que seja ativa, uma atuação que seja mais plena, tá? Uma atuação que não depende só de uma coisa maquinal. Não é só você entregar uma sopa para alguém que esteja precisando, é você entregar a sopa e você mentalizar aquela pessoa que está com você, você enviar a tua matéria mental com muita luz, com amor, ou seja, focar, gerar uma energia boa para aquela pessoa que está ali recebendo aquele carinho, tá? Isso é ser ativo, é você envidar esforço no sentido de mover alguma coisa, mas que transcende a mecânica das suas mãos, dos seus pés e que está muito além. E por quê? Cada coisa que nós fazemos, na verdade, tudo que nós construímos começa no nosso cérebro, começa na nossa atividade mental. A nossa atividade mental, ela é uma energia criativa, contínua.
O tempo todo nós estamos criando, o tempo todo nós estamos exalando energia, o tempo todo nós estamos manipulando a matéria mental que está no entorno de nós. O tempo todo nós estamos manipulando o fluido cósmico universal dos quais nós estamos inseridos. A doutrina espírita, os espíritos eles nos esclarecem que nós, capítulo 4 do Mecanismo da Mediunidade, também uma obra trazida por André Luiz, ele nos deixa lá bem claro que nós somos co-criadores dentro da nossa capacidade, dentro do nosso nível de desenvolvimento. Então, aquele que ainda está na questão instintiva, ele naturalmente terá uma energia que ele vai poder interagir com o fluido cósmico, ou seja, vai poder criar alguma coisa, mas dentro de uma limitação muito ainda tênue. Mas ao tanto que a nossa razão vai desenvolvendo, e segundo lá na Evolução em Dois Mundos, como André Luiz coloca para a gente, levamos bilhões, mais de 1 bilhão de anos para poder chegar na condição da razão efetivamente, tá? Então, na condição da razão que nós temos, aliado ao ensinamento que nós tivemos, começamos então a desenvolver o nosso lado moral. E esse lado moral mais desenvolvido vai fazendo com que a gente pense mais no amor, pense mais na caridade. Quando eu falo em pensar, na realidade, eu estou gerando energia no amor, energia na caridade, energia no bem, energia na alegria, na satisfação de ser útil, na satisfação de levar algo de bom para o irmão, na satisfação, na alegria de fazer a caridade. Mas isso não começa, como eu disse, nas mãos, começa aqui, ó. Começa, não é na minha cabeça fisicamente, mas no íntimo do meu espírito, na minha alma, aonde vai exalar toda aquela energia co-criadora, aquela energia que vai manipular a matéria mental que está a minha matéria mental que está no entorno de mim, vai gerar telas mentais de amor, de trabalho, de alegria, vai fazer com que isso radie muito mais longe. E quanto maior for o nosso padrão evolutivo, quanto mais elevados estivermos, mais atuantes somos capazes de expandir essa nossa energia co-criadora de atividade no bem e na caridade, que outros espíritos vão perceber e vão estar do nosso lado para tentar ajudar. Tá? Então imagina, tá? Eu sei que eu tenho um salto aqui na questão da leitura material que está sendo falado, da questão do automatismo, da questão de nós não sermos passivos, da questão do trabalho material. Mas a gente tem que lembrar que o nosso trabalho ele transcende a isso. Antes de você fazer um trabalho, você já está com ele na cabeça, você já pensa, você já materializa mentalmente, você já cria uma matéria mental com aquilo, você já gera uma energia. Imagina fazer isso pelo bem, pelo amor. Antes de você construir um origami, um papelzinho, fazer uma dobradura com papel para gerar uma gaivota para uma criança brincar, o que havia na sua mente antes? Uma ação, uma atitude, não necessariamente mecânica, mas trazida da sua energia mental, que foi gerando aquela ideia de fazer a dobradura, pensando na alegria, e não de maneira passiva, de maneira ativa, para poder fazer alguém feliz. Uma criança alegre. Olha só que bom, que alegria isso. Isso é sair do automatismo, do passivo e se tornar algo ativo no amor e na caridade. Então, o que Jesus espera da gente? O que Deus espera da gente envolvidos em obras de atividades religiosas, no caso, tá? No nosso caso, a doutrina espírita, envolvido no centro espírita, aonde as questões científicas, filosóficas, religiosas também estão inseridas, tá? Espera que nós nos dediquemos, mas não é dedicar unicamente para nos dedicar, mas porque naturalmente, no momento em que deixarmos de ser automatistas, se o termo, me perdoe se não for talvez tão adequado, mas se não formos tão automatistas, se não formos, eu vou colocar esses termos entre aspas, tá bom? E se não formos ativos, tá? A obra não cresce, ela vai ficar limitada ao que é. E é isso que a gente deseja? Não. Queremos que mais pessoas sejam contempladas com
caridade. Queremos que mais pessoas sintam a energia da alegria que está sendo trazido para elas. Queremos que pessoas estejam conosco, sentindo a alegria de um trabalho ativo no amor e no bem. A gente não se contagia quando alguém está fazendo algo e quando nós não fazemos. Nós ainda não ficamos mais com aquele regozijo, aquela alegria, satisfação que tem que ser interna, nossa, não precisa ser externa, de ter feito algo no bem. Então, quando é falado, tá, nesse estudo de hoje, no tema obediência e abnegação, o que André Luiz vem trazer para a gente é o seguinte: não há necessidade de ter só aquela obediência. Precisamos auxiliar a obra. Deus, o tempo todo, está criando e não está sozinho. Tem todas as suas criaturas que trabalham no bem, espíritos crísticos que estão o tempo todo colaborando com a obra de Deus, com essa criação de Deus, espíritos que estão nos ajudando, estão fazendo, contribuindo para essa criação universal, porque todos nós somos co-criadores. Então, por que nos limitarmos ao automatismo, nos limitarmos à passividade? Que sejamos úteis, que sejamos fartos, no sentido de aplicar a caridade, que não tenhamos timidez de fazer uma atitude, tomar uma atitude positiva, uma atitude, uma ação que sabemos que irá beneficiar outros, tá? Naturalmente respeitando os companheiros, respeitando as regras, tá? Que às vezes nós também nos animamos de uma maneira muito excessiva e a nossa motivação às vezes transcende uma regra, transcende uma... É natural, tá? Mas respeitados os espaços, respeitadas as condições limítrofes, respeitado também as regras que foram estabelecidas para a sua casa, para a sua igreja, para o seu centro, para o seu templo, seja lá qual for, faça o bem, faça o amor, faça a caridade. E aí sim estaremos trabalhando conforme Jesus esperou para a gente. Agradecemos então essa noite de estudo, essa tarde ou esse dia, tá? Vamos fazer uma prece final, agradecendo, que possamos, envolvidos no amor de Jesus, em sua paz, em sua alegria, que possamos sermos ativos no amor e na caridade, termos e sentirmos, estarmos abertos para praticar o bem e sentir a alegria de fazer o bem. Porque só assim, com certeza, estaremos mais rapidamente avançando o que Jesus queria para nós, que é o reino dos céus. Graças a Deus, que assim seja. Um abraço fraterno a todos, que assim seja.